cima aí do seu computador, agora deve estar gravando. Olha que bonitinho. Já deve estar gravando já. Alô, um, dois, gravando. Beleza, então, pessoal, vamos começar minha aula de hoje. A matéria que vocês estão inscritos, né, nesse curso superior das faculdades americanas, nesse momento vocês estão fazendo tópicos de jogos digitais. Tá? Meu nome é César. Eu já dou aula na FAM há um bom tempo, já uns desde 2007, deve estar uns 15 anos já, não, 14 anos que eu estou dando aula na FAM. Claro que de vez em quando eu sou demitido, depois eles me recontratam de novo, né? Porque professor é assim, né? Quando tem aula tem, quando não tem, a gente fica fazendo outras coisas. Antes que você me pergunte, eu sou engenheiro eletricista e antigamente eu também trabalhava, hoje eu só dou aulas. Na realidade, a empresa me mandou embora, né? Me promoveu ao mercado de trabalho depois de 30 anos gloriosos, né? Dando todo o meu suor e lágrimas para aquela empresa. Daí eles me promoveram ao mercado e até agora eu não me recoloquei ainda na minha profissão. Eu sou engenheiro eletricista. Ah, eu, antes de engenheiro, eu sou técnico em eletrônica, depois eu fiz física na Unicamp, depois eu fiz engenharia elétrica na PUC. Quando eu era técnico, eu entrei na Embratel, onde eu trabalhei 30 anos com redes, projetos, depois eu fui gerente, a gente foi subindo aí de posto, foi ganhando um pouquinho mais, né? Até que chegou num determinado momento que o cara, eu era engenheiro Blaster Master, ultra super gostosão, ferrão da vida, né? Daí eles me mandaram embora porque tipo assim, gerente que não tem gerenciado é complicado, né? E daí eu virei consultor. Legal. Mas mesmo naquela época eu fiz especialização em recursos humanos, tá? Pós-graduação em gerenciamento de projetos. Por incrível, ou incrível que parível, eu sou psicanalista também. Cara, eu sou louco, cara. Na realidade, eu adoro conhecer, né? Conhecimento é a coisa mais importante que a gente tem na vida da gente. Tá? Então, eu fico muito feliz que tenha bastante gente aqui que começou a fazer esse curso, né? E a gente vai, ao longo da aula, entender melhor o que é essa matéria e qual que é o posicionamento dessa matéria na grade curricular de vocês e o que isso vai ajudar na vida de vocês, tá? O Lucas me pergunta qual a área que eu mais gosto de TI. Na realidade, eu detesto TI, cara. TI só dá problema. TI, cara, TI é assim, você só lembra de TI quando você tem pau no teu computador, quando você tem problema, né? Mas na realidade, se eu fosse descrever uma área que eu mais me dei bem, foi na parte de redes, né? Mesmo porque, não sei se vocês sabem, mas as redes surgiram bem antes dos computadores, né? As redes surgiram, na realidade, para comunicação de voz, né? Tipo telefonia mesmo, né? Depois é que perceberam que dava para usar a rede para comunicação entre computadores também, e daí digitalizou tudo, foi evoluindo, né? A parte de computação seguiu por uma área, a parte de voz seguiu por outra área, que eram áreas totalmente distintas, né? Mas os conceitos de redes eram os mesmos, né? Como descobrir de quem era a mensagem, para onde mandar a mensagem, né? Então, e essa área que eu mais me desenvolvi, vamos dizer assim, tá? Mas eu gosto de tudo, cara. Eu sou um cara bem eclético, né? Talvez por isso que eu não tenho inscrito no meu canal, porque eu sou eclético. Eu falo de eu faço live de paciência, pra vocês terem ideia, né? Então, é bem monótono, né? Bom, mas o fato é o seguinte: é, como que o negócio funciona? Tá? Eu nunca, geralmente eu não gosto muito de falar o que eu faço, o que eu fiz, o que eu deixo de fazer,
porque tem muita gente que acha que isso daí é meio arrogância, né? Só que eu precisei fazer isso, porque no mundo acadêmico, moçada, os caras só dão valor para quem tem diploma na parede, saca? Diploma na parede, diploma na parede. Quanto mais eu faço coisas para publicar, publicações, TCC, avaliar TCC, orientar mestrado, né? E daí é o seguinte, cara, os caras das universidades, eles vão crescendo com essas produções, entendeu? Fazer pesquisa, vou fazer bolsa de pesquisa na FAPESP, bolsa de pesquisa não sei o que lá, o cara quer bolsa, daí o cara fica milionário, né? Entra na Unicamp e fica milionário, daí vira político, vai para o sindicato, sei lá o que o cara faz. Eu não, cara, a minha vida toda foi fora da academia, tá? Não sei, Enzo, eu não conheço o CK, o UV, não sei o que lá, é o CC Channel? Se for, é esse. Tá? Tem minha foto lá, o meu canal tem uma foto bonita minha lá, porque eu sou bonito pra caramba, né? O CC Channel, vocês estão querendo ir ver, né? Vocês estão curiosos, né? Tá? Então, daí por causa disso, cara, desse preconceito que o pessoal tem na academia com as pessoas que trabalham na empresa, que é o meu caso, daí eu tive que começar adquirir diploma também. Por quê? Porque, cara, todos os cursos. Eu já fiz curso na NEC, na Nippon Electric, lá em Yokohama. Já fiz curso de tecnologia de redes na Alcatel, tá? Na Siemens, tá? Ou seja, eu trabalhava com tecnologia de ponta, para vocês terem ideia. Só que é o seguinte, esses diplomas todos, com certeza, cara, mas com certeza, com a mão nas costas, eu conhecia bem mais dessas coisas, tá? Do que o pessoal que trabalhava, que estudava só, né? O pessoal que fazia pesquisa. Porque quem faz pesquisa é muito especialista, né? O cara só tem conhecimento de uma coisa e ele se especializa naquilo a ponto de saber a cor do fiozinho, da preguinha, do botãozinho, né? Mas assim, você pergunta pro cara se ele sabe jogar truco, não sabe, né? Então, imagina um cara que não sabe jogar truco, cara. Né? Que valor você dá para um profissional que não sabe jogar truco, cara? Entendeu? Então, sempre houve essa discussão. E daí o que aconteceu? Teve um dia desses aí, porque eu já tenho hater, né? Eu não tenho inscrito no canal, mas eu tenho hater, pra vocês terem ideia. E daí o cara me ferrou, cara. O cara, um advogadinho aí de. Eu não posso falar palavrão, porque tá gravando, né? Pô, mas daí ele me deixou tão puto da vida, cara, que eu tive que fazer uma página, e eu escrevi uma página sobre o que eu sou, o que eu fiz, só porque ele achou que ele era mais que eu, cara. E eu fiquei muito puto da vida. Então é assim, primeira lição para vocês, primeiro dia de faculdade, vocês acabaram de sair talvez do colegial, primeira coisa que eu vou ensinar para vocês, sejam humildes. Você vai se formar daqui 4 anos, você não vai ser melhor do que ninguém, tá? Por melhor que seja a faculdade que você tenha feito, você nunca vai ser melhor do que ninguém. Você pode ser um pouquinho mais com conhecimento, vamos dizer assim, um pouquinho mais experiente em algumas coisas, tá? Então é assim, não seja metidão, não sai por aí, eu sou cientista da computação, eu sou gostosão, não sei o que lá. Cara, que não é. Tem youtuber que dá de 10-0 no céu, tá? Então, é complicado, né? E mesmo, bom, mas isso acontece, então, se vocês tiverem curiosidade, vai lá na minha página e vê lá o meu currículo vitae. Tem currículo Lattes, tem currículo que mordes, tem LinkedIn, tá? Minha vida tá escancarada aí para esses haters aí, esses tontão aí, velho. Beleza? Então é assim. Dadas os devidos 20 minutos de apresentação, tá? Como que vai funcionar as minhas aulas? Os outros professores eu não sei. A gente tem à disposição todas essas ferramentas que vocês estão vendo. No meu caso, eu faço o seguinte: eu costumo
Deixa eu apresentar a minha tela inteira para você. Então, as aulas vão ser mais ou menos assim, né? Ó, vocês estão aí, ó, vocês estão se vendo também, ó, né? O Ronaldo, quem está com a câmera ligada lá, tá? Dá um oizinho aí para nós, para a galera, tá? Então, vocês estão vendo minha tela inteira, tá? É, geralmente, eu não mostro a tela inteira, né? E o que eu faço? Eu pego alguma coisa que eu vou falar para vocês, por exemplo, esse caso aqui, ó. Tá? Daí eu divido assim, ó, entendeu? Quando eu apresento a tela eu agora, eu não estou vendo vocês também, não adianta nada vocês fazerem nada aí comigo. Tá? Então eu vou dar minha aula no PowerPoint. O PowerPoint, cara, às vezes eu tenho o PowerPoint pronto, mas eu vou fazer o PowerPoint como se fosse minha lousa. Tá? Então a gente vai escrever, trocar ideia e tal. E vocês fazem as perguntas aqui, ó. Se vocês estão vendo, tem um negocinho de levantar a mão aí. Deixa eu abaixar o PowerPoint aqui que você vê. Quando você levanta a mão assim, ó, faz um barulhinho, tá vendo? Ó, levantar a mão. Escuta. Vem, plum, faz esse barulhinho. Alguém quer um só. Aí, tá vendo? Levanta alguém aí, o Blum Blum aí. Michael levantou a mão. Ah, beleza, é isso aí. Então, quando levanta a mão assim, agora eu não vi os plum-plum, mas fica a mão levantada assim, e eu tô quando eu vejo, eu sei que alguém levantou a mão. Então, se tiver alguma pergunta, moçada, é mais fácil enfiar o dedo nesse botãozinho do microfone aí e falar assim, ô professor, parei. Vou parar. Opa, pois não. Faz a pergunta, cara. Não deixa passar em branco, não. Vamos levar a aula assim interativa, porque é melhor do que só eu falando. Mesmo porque tem dia que eu não estou muito afim de falar, né? Daí eu venho aqui, que nem, por exemplo, tem dia que nem ontem, por exemplo, fui dormir às 4 da manhã, preparando a aula, né? Vocês acham que vida de professor é fácil? Não é, né? Então, às vezes eu preparo algumas coisas, que nem nesse caso aqui eu já preparei um monte de coisa aqui, que a gente vai falar, que é a primeira aula que vocês estão aqui, tá? E é assim, então eu vou abaixar minha mão aqui e vou colocar o PowerPoint, assim. Então é isso que vocês vão ver aí. Eu vou ficar do lado, né? Eu não sei que lado que eu tô, mas também não tem problema, tá? Irrelevante, tá? E a gente vai tocando a aula. Bom, a gente vai falar sobre jogos digitais, ou tópicos de jogos digitais. Só para vocês terem ideia, jogos digitais, cara, é um negócio tão importante, tão sério, tão importante, sério. Ó, o Michael fez a pergunta, daí eu olho para a pergunta e eu perco o que eu estou falando, mas não tem problema. Vai lá, Michael Micael da Conceição. Onde as aulas gravadas ficam? Então, no meu caso, elas ficam no meu canal do YouTube e os links para as aulas ficam disponíveis lá no portal da faculdade. Mas pode ficar tranquilo, cara. Você não vai perder a aula, tá bom? Fica de leve aí, de boas, que no fim dá tudo certo, tá? Só que é o seguinte, o que acontece, né? Os alunos, eles não assistem, às vezes, alguns alunos que não sabem, né, como que é o esquema, que nem imagina, você está chegando do colegial. Cara, você está viciado no colegial. Tem nego que está trabalhando, faz 4, 5 anos que saiu do colegial, faz 10 anos que não sabe fazer uma conta demais e vem fazer a faculdade também. Ou seja, a gente tem gente de tudo quanto é tipo. Para vocês terem ideia, na mesma matéria que vocês estão fazendo, tem uns caras aí que já são de longa data, já tem cara do 8º semestre matriculado na matéria. Né? Então, ou seja, tem gente de tudo quanto é tipo, é isso que eu quero dizer. E daí, o que acontece? Os alunos, eles tendem a achar, por exemplo, que a aula não é interessante no momento que ela está sendo dada ao vivo.
Então, daí o cara põe o negócio, vai assistir Netflix, né? Sexta-feira, por exemplo, o pessoal vai assistir WandaVision, e daí não assiste minha aula, né? Ou vai pro bar, sei lá. Né? Mas fica presente, porque o cara deixa, vai com o celular pro bar. E depois o cara pensa assim, eu vou assistir a aula depois. E vai deixando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, daí chega na época da prova, putz, daí a prova complica, né? Por quê? Porque daí o cara percebe que não sabe nada, que não viu nada, tá? Que não aprendeu nada, que simplesmente ouviu, né? E daí dançou. Daí ele vai querer assistir de um dia para o outro, sei lá, 20 horas a aula de um dia para o outro, para ver se consegue aprender alguma coisa. Não vai conseguir, né? Então, assim, dica de quem fez 2 faculdades, especialização, mestrado. Seguinte, não deixa para estudar antes da prova. Sempre dá uma lidinha aí, tá? Que sempre vai ajudar vocês. Tá? E depois outra, eu também preparo algumas apostilinhas. Tá? E essas apostilinhas eu vou deixar disponível para vocês lerem. Então, eu deixo disponível tanto o PowerPoint que a gente constrói aqui em aula, quanto as apostilinhas para dar subsídio de conhecimento um pouco mais teórico. Tá? Por quê? Porque, é assim, vocês vão perceber que o conhecimento é cumulativo, né? Então, para você realmente entender o que é jogos, o que são jogos digitais, você teoricamente, só para você ter ideia, tem uma pós-graduação de 2 anos que fala de jogos digitais. Tá? Tem uma faculdade de 4 anos que trata de jogos digitais. Então, quando você fala de jogos digitais, o que você precisa entender de jogos digitais? Você tem que entender um pouquinho de programação, que vocês não sabem o que é ainda. Vocês têm que entender um pouquinho de computação gráfica, o que vocês não sabem o que é ainda. Vocês têm que entender lógica de programação, organização básica de computadores, sistemas operacionais, você tem que conhecer um pouquinho de redes de computadores. Ou seja, para você saber realmente trabalhar com o que é jogos digitais, do jeito que está concebido na cabeça de vocês, tem muito conhecimento para a gente adquirir. Tá? E a gente só vai tratar de tópicos. Tá? Então, tópico significa que a gente vai ver tudo, mas não vai ver nada. Na realidade, não é bem assim. Eu quero dizer que a gente vai ver tudo, mas com uma superficialidade que você vai precisar se aprofundar depois. Tá? E, como eu sempre digo, né, todo mundo consegue aprender o que quiser na vida. Só que o cara precisa de alguém direcionando os estudos, tá? Para que o direcionamento do estudo seja da melhor maneira possível. Porque hoje, com o acesso que a gente tem na internet, moçada, se eventualmente a gente. Só um minutinho aí, porque o filhote está saindo com a Harley dele. Então, se você. Vai embora. Se você. O que eu estava falando mesmo? Também eu me perdi, né? Esse barulho me deixa. Dá vontade de sair, né? Tá. Então, na realidade, o conhecimento acumulativo, eu estava falando sobre. Me perdi. Bom, se eu me perdi é porque não é importante. Estava falando da quantidade de informação que a gente tem que precisa para conhecer sobre jogos. Né? Então, talvez a gente não entre tão profundamente em todos esses aspectos, mas a gente vai dar uma pinceladinha em tudo. Tá? E daí, a gente vai conseguir entender melhor. Uma das primeiras coisas que eu falei, inclusive, para quem, porque teve um pessoal do 8º semestre aí, que eles já estão ralando já umas 3 semanas já, né? Então, eu já dei aula para eles, inclusive, de tópicos, né? Mas o que a gente começou? Eu falei assim, cara, é o seguinte, vamos ver um pouquinho de HTML, não sei se vocês conhecem o que é HTML. Por quê? Porque para você fazer jogos, né, você tem que ter alguns conhecimentos.
E um deles, por exemplo, é entender como que você vai se relacionar com o computador, com o console do jogo, ou com a coisa que vai mostrar o jogo para você. Tá? E uma das oportunidades que a gente tem é aprender um pouquinho de fazer como que se faz um site na web. Tá? Por quê? Imagina assim, ó, quando você está aí olhando para a tua tela do computador, o que você está vendo? Simplesmente tem uma câmera do lado e deve ter uma foto do PowerPoint aí bonito que não está fazendo nada. Mas imagina o seguinte, cara, o que está acontecendo é que o seu browser, que é o Explorer, ou sei lá o que, está interagindo, no caso, com o streaming de vídeo que eu estou fazendo. Né? Então, tudo que eu estou fazendo aqui no meu computador, né, se eu mudar a cor de letra aqui, ó, obviamente vai mudar para vocês também aí, tá? Então, tudo que eu faço aqui no meu computador, o meu computador está fazendo um streaming para o computador de vocês. Bom, e quem está vendo isso daí? Quem que está interpretando esse vídeo e mostrando para vocês? No nosso caso, esse streaming está sendo visto por vamos imaginar que seja um browser. Ou seja, o Internet Explorer, o Edge, o Firefox, o Google Chrome, sei lá o que você tem. Mas é isso que está interpretando toda a informação de vídeo que eu estou passando para vocês. Tá? E olha que está indo duas coisas junto, está indo a tela e está indo eu. Né? Então, ele tem que saber, né, onde vai colocar isso daí na tela, colocando a minha câmera do lado, colocando o PowerPoint centralizado, né? E o browser, então, ele é um software, né, que você coloca no seu computador e ele consegue ler esses arquivos que a gente manda via internet para eles. Né? E quando você faz uma página de web, por exemplo, né, deixa eu entrar aqui. Nessa daqui, por exemplo. Ó, tá? Isso é uma página de web. Tá? O que está acontecendo? Essa página de web ela tem alguns efeitozinhos, ó, aparece esse negócio, tá vendo? Aparece daqui, tá? E na realidade o browser, quando ele lê essa página aqui, ele vai lendo as coisas e interpretando onde ele tem que colocar cada coisinha, que nessa foto aqui, ó, essa figurinha aqui, aonde que ele vai colocar no browser, essa foto de laranja, onde ele vai colocar, tá vendo? Essa daqui também, a diferença dessa barra, né? Como que ele vai fazer isso? A diagramação do site. O browser entende, então, algumas trocas de comandos, sei lá, para dizer para ele aonde que o cara que programou isso daqui, ou que fez isso daqui, onde que ele quer que seja colocado, se é de fundo, se o laranja vai estar escrito em cima desse daqui, se o texto vai estar escrito aqui do lado. Bom, tudo isso o cara escreve de uma maneira que o browser na tua casa consegue decidir, interpretar, né, onde vai colocar as coisas, e por incrível que parível, funciona na tua casa, funciona na minha casa, funciona para quem tem o Internet Explorer, funciona para quem tem o Edge, funciona para quem tem o Mosaic, né, o Iceweasel, né, funciona para quem tem um browser. Tá? Os joguinhos de computadores, gente, também é a mesma coisa. Os joguinhos de computadores, eles funcionam da mesma maneira que o browser, para você ter ideia. Tá? Tem vários tipos de joguinho, mas vamos imaginar. Eu falo joguinho não desmerecendo, tá? Teve um cara aí que fica bravo comigo quando eu falo joguinho, mas não é desmerecendo, não. É que é o meu jeito carinhoso de chamar joguinho. Outro dia, tem um carinha que dava aula aí na FAM, o Gustavo, que é exatamente da onde eu copiei um monte de coisa, que é o Gustavo. Tá? O Gustavo, eu brincava com ele. Ele é pós-graduado em jogos. Tá? E, na realidade, ele é doutor em jogos de computadores.
O cara manja, cara. O cara manja pra caramba. E eu sempre chamava ele de professor de joguinho. Ah, você que dá aula de joguinho pros caras? Ele ficava muito bravo, né? Agora sou eu que estou dando aula de joguinho. Beleza, mas ele não vai ficar bravo comigo, não, né? Aliás, mesmo porque, brigadão aí, Gustavo, eu peguei essas coisas, viu? É, peguei essas coisas. Né? Bom, beleza. Então, o que que acontece? O browser ele vai interpretar o joguinho também, né? Então, pode ser que a gente tenha um joguinho que seja feito. Alguém entrou, tá vendo? Vocês vão ver, ó, tá vendo? Esse cara aqui, ó, o Natan, né? O Natan, tá vendo como que é chato? Né? Quem que é o Natan, hein? O Natan já ficou com ponto negativo hoje já. Depois vai falar com a coordenação. Tô brincando, viu, Natan? Tô brincando, Natan. Bem-vindo à aula aí. Você chegou um pouquinho tarde, né, filho? 40 minutos de atraso. Mas não tem problema, não precisa dar desculpa, não. Eu entendo. E daí o que que acontece? Então, o browser, tá? O que que o browser faz? O browser, ele é um interpretador de coisas, né? E por incrível que pareça, ele não interpreta só a linguagem que a gente escreve as páginas, tá? Ele interpreta, por exemplo, algumas linguagens de programação, tá? Uma delas, por exemplo, é o JavaScript. A gente não sabe o que é JavaScript, tá? Mas o browser dentro dele, tá? O browser dentro dele, ele tem um interpretador de linguagens, tá? Então tem algumas linguagens que ele interpreta. Então, pra vocês terem ideia, quer ver, ó? Deixa eu ver um negócio aqui. Vou pegar meu browser. Cadê o meu browser? Meu browser laranja. Aqui, ó. Vou abrir um outro negócio aqui. Uma outra abinha aqui. Deixa eu ver se eu estou tendo acesso ao meu servidor lá do quarto. Ah, estou! Muito bem. Daí, se eu tenho acesso ao servidor, acho que eu posso pegar um joguinho que está lá no meu quarto. Vocês estão vendo, né, moçada? Isso aí, né? Jogos. Jogos. Puta, eu não sei onde eu guardei isso daí. Deixa eu ver um negócio. Jogos. Ah, meu saco. Cara, como eu detesto essas coisas. Deixa eu ver. Calma aí. É jogo público. Ah, jogo público. Então vamos aqui. Ó. Tá, jogo público. Ah, imagina que lá no meu quarto eu tenho um computador lá, que é o computador que eu assisto os meus YouTube e fico preparando as aulas durante a madrugada, tá? Daí, lá naquele computador que eu tenho no meu quarto, tá? Se tudo der certo, se eu não lembro qual que é o nome do joguinho. Não, também não tem a dashboard. Calma que não estava preparado isso daqui. Ah, ah, meu Deus do céu. Index. Eu sempre escrevo em inglês. É. Pegasus, jogo público. Pegasus, jogo público. Ah, putz. Tá vendo? Por que eu escrevi game, né? Daí eu misturo inglês com português. Isso, pronto. Olha que legalzinho, gente. Não sei se vocês estão vendo, eu vou até diminuir aqui um pouquinho. Deixa eu tirar daqui e pôr aqui fora. Tá vendo? Isso daqui é um joguinho, não é? Vocês já jogaram esse negócio aqui?
É um joguinho. Só que é um joguinho. Primeiro que é uma babaquice esse joguinho aqui, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é que esse joguinho ele está feito lá no meu computador, lá do quarto. Entendeu? Está guardado lá. E eu estou vendo o joguinho aqui no meu browser. O que o meu browser fez? Ele puxou uma página em HTML, que é a linguagem que a gente usa para fazer páginas de internet, e dentro dessa página a gente colocou umas coisas em JavaScript, tá? E daí ele é um joguinho. É claro que lá caiu a bolinha, maravilha. Não está muito legal, mas já dá para vocês entenderem. Então daí eu sugeri às pessoas, né, que aprendessem a escrever coisas em HTML, tá? Por quê? Porque a gente vai precisar usar isso daí. Bom, isso daqui é só para vocês terem noção aí de como que é o negócio, tá? Ou seja, da mesma maneira que o browser pode fazer isso com o joguinho e apresentar um joguinho para um cliente ou para uma pessoa que queira jogar, né? A gente tem outras maneiras também de programar. Então, o joguinho, de uma certa maneira, é você fazer programas. Pô, César, mas eu não sei nem o que é programa, né? Programa não é aquele negócio que você faz para ganhar dinheiro. Programa, entendeu? Programa é uma série de instruções, tá, que você coloca numa sequência, por exemplo, ou pode ser até com, com pulos, né, de sequência, aí depende do tipo de programação que você vai aprender, né? Mas imagina assim, é uma sequência de instruções que quando o browser está lendo, por exemplo, ele está mandando o computador fazer lá dentro do chip dele, da memória lá, sei lá como que funciona, né? Mas o browser está mandando instruções para o processador do computador fazer o joguinho funcionar. Tá? E é óbvio, o joguinho tem uma lógica, né? Se você encaçapar a bola, você ganha ponto. Se você bater numa bola, a bola vai para outro lugar. Ou seja, tem várias regras que são colocadas, né, dentro de um programa que ajuda a gente a fazer um joguinho. E tem vários tipos de joguinho, né? E é isso que a gente vai ver nessa matéria. Tá? Então, como eu sugeri que o pessoal estudasse um pouquinho desta linguagem de como fazer páginas da internet, tá? Para você fazer, por exemplo, deixa eu pegar uma página que eu fiz aqui para alguém. Ah, a minha mesmo, a minha. Ah, vamos fazer propaganda. Aqui, ó. Tá? É, ok. Essa é a minha página de internet. Tá? E nessa minha página de internet, a gente tem os cursos, todos os cursos que eu estou ministrando. E um deles é de HTML, tá? E isso daqui vai direcionar lá para o meu canal do YouTube. Na realidade, eu já tenho mais ou menos umas 11 aulas, eu acho, gravadas, tá? Em HTML. Se vocês tiverem interesse em aprender, tá? É uma coisa que qualquer pessoa que está começando, cara, o cara não sabe nada de computação, primeira coisa que o cara tem que aprender é assim, como fazer uma página. Por quê? Porque HTML não é linguagem de programação, é uma linguagem de marcação de texto. E marcação de texto pressupõe que você consegue fazer jumps, pulos na página. Por exemplo, ó, eu tô aqui
Deixa eu ver onde que eu tenho um jump aqui. Tá? Enviar, voltar. Sei lá onde tem. Aqui, por exemplo, ó, se eu clicar aqui, tá? Em princípio vai pro meu canal, tá vendo? E tá perguntando se eu quero me inscrever ainda. Eu não quero me inscrever no meu canal. Tá? Não quero me inscrever no meu canal agora. Tá? Por quê? Porque o meu canal está em outro canal. Aqui sou eu e aqui sou eu mais velho. Aqui sou eu mais jovem, com estilo de consultor. Aqui sou eu mais velho. São duas contas, que é exatamente as contas que vocês vão ter. Uma conta é da fã, né? E a outra conta é a sua, seu Gmail comum. Então, o seu canal você faz aonde você quiser, se é que você quer fazer o seu canal, né? Tá? Mas a ideia é mais ou menos assim, tá? E HTML ele simplesmente diz para o browser onde que é para colocar essa foto, onde vai colocar essa foto, onde vai colocar o texto, onde vai colocar essas coisinhas, né? Quando você passa o mouse em cima, que o browser interpreta isso. Ele falou assim, passou o mouse em cima, então dá para fazer o quê? Vamos tentar ver um negócio maior. Olha que bonito, olha que cara lindo, maravilhoso. Tá? Então, aprender isso daí é o começo para você aprender joguinho. Tá? O Riquelme está perguntando se eu uso mais qual software. Notepad, Dreamweaver ou algum outro. Tá. Existem softwares que são editores de texto, tá? E esses softwares eles facilitam muito a vida. Para escrever uma página HTML, basta você ter um Notepad, não precisa nem ser o Notepad++, ó. Basta você ter um Notepad mesmo. Se você tem um Windows, você tem um Notepad, que é o bloco de notas. Tá? Basta você ter o bloco de notas. Tá? E aqui no bloco de notas, você escreve as suas páginas. Lá em 15 minutos, você aprende a fazer uma página no meu site, na primeira aula. Tá? Eu uso o Visual Code também, Guilherme. Tá? Então, Guilherme, Pedro e Fernando. Guilherme, Pedro, Fernando e Riquelme. Eu não perguntei para os alunos, talvez essa tenha sido uma falha minha, para saber o background de vocês, né? Então, é assim, independentemente, tá, do background que vocês tenham, porque quem faz ciência da computação, ou o cara já fez técnico, ou o cara tem muita vontade para fazer joguinho, ou o cara quer trabalhar com desenvolvimento de sistemas, ou o cara quer mexer com banco de dados, ou o cara quer ganhar dinheiro produzindo website para alguém, né? Ou o cara é curioso, já mexeu, ou gosta de web designer e quer alguma coisa um pouco mais profunda, né? Eu não sei qual foi a motivação de vocês, tá? E, obviamente, tem pessoas de diferentes níveis de conhecimento, tá? Exatamente, Demetrios. Mentem para ele, né? Dizem que é para ganhar dinheiro, né? Mas, cara, eu diria assim, o dinheiro é consequência da tua boa formação profissional e conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você adquirir, provavelmente, se você conseguir demonstrar isso daí, você vai conseguir fazer coisas melhores, mais bonitas, e etc, etc, né? Tem gente que quer trabalhar com cinema, com computação gráfica, né? O Demetrius fez o curso de computação gráfica, né? A gente não viu muita coisa. Por quê? Porque também a gente tem uma ilusão de que a gente vai entrar, que nem... Eu tenho certeza absoluta que a expectativa de vocês é que a gente vai sair daqui dominando todos os engines, ou os motores que são utilizados para a gente fazer joguinhos, ou os softwares que são utilizados para ajudar a gente a fazer joguinho. E, na realidade, não vai ser bem assim. A gente vai aprender as técnicas que a gente usa para fazer joguinho, e a gente vai ver que para fazer joguinho, a engine é simplesmente que nem o Dreamweaver. Vocês não conhecem, talvez, mas o Dreamweaver
nada mais é do que um software que vai programar para você. Olha só, meu, é claro que tem coisa que é muito mais fácil você copiar, né? Por exemplo, quando eu vou escrever JavaScript, tá? Que é uma linguagem de programação, não é Java, que é outra linguagem. JavaScript, cara, é uma linguagem que é interpretada pelo browser. Então, ela é muito parecida com o que a Microsoft desenvolveu há muito tempo atrás, que chamava VBScript, Visual Basic Script, ou VBScript, tá? Que é o similar ao JavaScript da Microsoft, que depois foi evoluindo, né, para os Active Servers Page, e agora é .NET. Os caras inventam o nome. Os caras vão mudando, cara. Que nem o Windows 95, 3.11, 10, 8, 8.1, 7. O cara muda o nome. O Word tem Word 2013, 2016, Dreamweaver 7, agora tem o Muse, né? A Adobe faz uns negócios assim, sabe, para facilitar a vida de quem? Do cara que não sabe o que ele está fazendo. Então você tem que decidir na tua vida. Ou você vai ser macaquinho e fazer o que os outros programadores querem que você faça, ou você vai entender o que o software que o cara faz você fazer. Entendeu? Não, deixa eu explicar de novo. Que nem o PowerPoint. O PowerPoint é um software feito pela Microsoft. O que o PowerPoint faz? Essa porcaria aqui que a gente está vendo. Tá? E o que eu posso fazer? Eu mudo letra, faço um monte de coisa, né? Legal. Dá para fazer joguinho com o PowerPoint? Não dá. Tá? Porque ele foi feito para fazer apresentação. Mas eu posso fazer algumas coisas aqui. Posso pôr efeitos de tela? Pode. Bom, então eu posso, se eu consigo colocar efeito, tá? Por exemplo, eu consigo fazer algumas transformações aqui, né? Por exemplo, eu consigo pôr uma bolotinha, tá? E depois fazer essa bolotinha andar. Olha que bonitinho. Eu estou fazendo na mão, estou puxando ela, né? Mas eu podia colocar um efeito de fazer a bolinha vindo aqui para cá, tá? Tem jeito. Como que eu faço? Tem o lance de animações, tá? Daí eu vou colocar aqui, adicionar animação, né? Desaparecer, por exemplo, né? Daí eu testo a animação. Quer dizer, o PowerPoint dá para você fazer essas coisas. Vai ser um joguinho? Não. Mas se eu colocar uma bolinha e uma outra bolinha, tá? E fazer uma animação dessa vindo para cá, dessa vindo para cá, e se uma bater, elas voltam, por exemplo, além de eu conseguir fazer uma animação para explicar na física atração de corpos, né? Eletricamente carregados, positivo e negativo, por exemplo, ou repulsão de corpos, podia ser um joguinho, né? Puta joguinho legal, né? Mas o PowerPoint não foi feito para isso. Mas dá para você usar se você quiser. Tá? Então o cara fez o Dreamweaver para você fazer página de internet. O Muse para você fazer página de internet. O Adobe fez o Photoshop para você editar foto, mas você consegue fazer filmes com Photoshop, ou GIF animado, sei lá, a gente vai ver isso daí, tá? Mas o importante é que você tem que aprender o que o software faz, não o que você faz com o software. Porque uma vez que você aprendeu como que o software faz as coisas, você é capaz de fazer a coisa. Né? Então, é para isso que serve mais. Tá? E qual que é a diferença, então, de um curso de uma universidade para a gente... De um curso técnico, por exemplo? Tá? Bom, primeiro que na faculdade você está tendo acesso a várias informações juntas, que vão formar o teu conhecimento. Então, eu tenho certeza que você está vendo tópicos de jogos e computadores, mas você vai ver alguma linguagem de programação, você vai ver cálculo, você vai ver geometria analítica, você vai ver programação orientada a objeto. Isso tudo, cara, são só nomes.
de sessões de conhecimento. É que nem uma página de internet. Você pega a estrutura, você divide, tá, em várias coisas. E é óbvio que tem coisas que já estão feitas. Então, as coisas que já estão feitas, às vezes você não precisa usar. Por exemplo, poxa, se eu for fazer uma página em internet, imagina assim, ó, que essa daqui é a figura do que eu quero que o browser vê. Legal. Se eu pegar vamos colocar a página com fundo preto, tá? Uma página com fundo preto. Mas eu quero também fazer um cabeçalho, tá? Então eu vou colocar um cabeçalho na página. Vamos imaginar que eu quero que a minha página, o browser apresente a minha página assim, um cabeçalho. Daí eu quero também que ele faça uma barra lateral para navegação. Legal. Então eu vou colocar aqui, ó, uma barra lateral para navegação, tá? Ah, e quero colocar um texto. Legal. Então vamos colocar o texto. Eu faço um lugar aqui, ó, para colocar texto. Você viu que eu já apertei coisa errada, já colocou fundo aqui. Não era isso que eu queria, tá? Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Tá? Bom, daí eu quero também, mesmo nessa página aqui, vai ter texto. Ah, então eu quero colocar, sei lá, um título. Legal, então vamos pegar aqui um retângulo de outra maneira, tá? Colocar aqui um título para o texto, sei lá, uma matéria. Então eu vou construindo as coisas. E para construir isso daqui, eu posso usar duas coisas. Ou um software já preparado para fazer isso para mim, ou um, um Notepad. Só que daí eu digo para o Notepad o que eu quero. Se você usa um software tipo Dreamweaver para fazer as coisas para você, você não vai fazer. Você vai dizer para o cara, que nem eu fiz aqui com o PowerPoint, ó, eu quero que você coloque aqui. Daí, se eu pegar esse PowerPoint do jeito que está aqui, né, vem aqui em arquivo, salvar como, tá? E daí, em vez de salvar como PowerPoint, tá? Eu salvo como. Cadê o HTML? Nem tem aqui. Tá? Não tem porque ele não é feito para isso. Mas tem XML, vai que seja. Tá? O que acontece? Eu vou salvar no formato que foi feito para HTML, que é o formato da web que o browser lê. Só que o que a Microsoft vai fazer? Cara, ele vai escrever do jeito que o programador quer. Ele vai pegar o arquivo da Microsoft aqui que eu fiz, tá? E vai falar assim, não, eu vou colocar o fundo preto, mas o jeito que ele vai colocar o fundo é o jeito que a Microsoft quer, não é o jeito que você quer, tá? Então, se você souber como que isso é feito, você domina melhor, tá? Então, um curso técnico, ou até um curso no YouTube, né? Porque seria muita ignorância nossa até imaginar que num curso de tópicos de jogos de computadores em, sei lá, 40 horas de curso, a gente vai conseguir cobrir, cara, nem 20% do que a gente tem que conhecer sobre jogos de computadores a gente vai conseguir, tá? Porque se a gente acha que jogo de computador é só projetar joguinho, a gente está completamente enganado. A gente vai ver que um jogo digital, ele é no mínimo formado por três elementos básicos. Tá? Três elementos básicos, moçada. São elementos gráficos, ou seja, as coisas que você vai colocar no joguinho, né, os objetos ali. Elementos sonoros, que são importantíssimos também para qualquer joguinho, que nem eu estava mostrando a sinuca, tá? Para vocês, tá? Mas vocês não estavam ouvindo. Cara, mas tem a sinuca, ela tem sonzinho, tá? Sonzinho. Cara, é muito legal a hora que você bate nas bolas,
e você escuta o barulho das bolinhas. Quando você encaçapa a bolinha, você escuta o barulho, igualzinho é feito num jogo de sinuca normal. Poxa, parece brincadeira, mas o elemento sonoro é muito importante em jogo. E a gente está falando de joguinho babaca, né? O sinuca é um joguinho para diversão, mas tem vários tipos, a gente vai ver. E outro elemento que é importantíssimo, e está até grifado aqui, são os elementos de enredo. Tá? Ó, o que é um enredo de um jogo? Gente, pega um jogo decente, um jogo bom, cada um tem o seu. Tá? Mas um jogo decente, cara, ele tem um enredo bom. Então, quando você vê em tópicos de jogos digitais, a gente tem que aprender um pouquinho do que é enredo, porque não adianta nada você ter a técnica, porque você pode ter a melhor técnica, tá? É... Então, como que é esse daí? Skyrim, The Last of Us. Né? Eu gosto do Zelda, tá? Adoro Zelda. Né? A gente vai falar um pouquinho dos tipos de enredo de jogos, como que é feito, porque tem técnica para fazer enredo também. Então, fazer joguinho não é só programar. Fazer joguinho não é só pensar nos elementos gráficos, na tela de fundo, né, de como que o negócio vai fazer. E como a gente viu, a gente consegue programar até com JavaScript, tá? Que é uma linguagem de programação que é interpretada. Agora, tem outros tipos também. Eu posso fazer uma linguagem, eu posso escrever o joguinho numa linguagem de programação de outro tipo, vamos dizer assim, e depois, quando eu fizer todo o joguinho, com todas as possibilidades, não sei o que lá, daí você põe, compila ele ou junta ele de tal maneira que ele se transforma num CD, que você pode levar na casa de alguém e colocar lá no PlayStation do cara lá e jogar o joguinho. Né? E ele fica no CD. Ou então, para você ter ideia, você pegar o. Eu estava falando do Zelda, né? Vocês estão comentando aqui, né? O Zelda, por exemplo, ele não dá para você jogar online, né? Mas você pode ter um joguinho que o joguinho fica rodando num servidor, tá? E você, por exemplo, Counter-Strike, tá? O CS, vai. Half-Life, bom, que seja, qualquer um desses aí, tá? O EVE Online, que eu adoro, tá? Vamos lá. Você tem um joguinho, você senta, você loga num servidor, daí ele fica trocando informação. Você pode dar tiro na cabeça do cara. GTA, olha que bonito, GTA Online. Você atropela o cara, você esquarteja o cara, você mata o cara. Né? Não tem enredo nenhum, é só dar tiro, mas, pô, é divertido. Então, talvez os elementos de enredo desse jogo, eles atraiam as pessoas para que elas joguem. Second Life, você cria uma vida online, não é assim, Sin City, sei lá, tem um monte de joguinho, a gente vai ver. Tá. Tem joguinho, cara, que é feito para várias plataformas diferentes, tá? Isso, ó, tô vendo que o pessoal aí, todo mundo quer joguinho, né? Os caras vêm na ciência da computação por causa de joguinho, né? Por exemplo, Transformice, cara, a melhor que tem, cara. A Minecraft, cara. Puta. Solitaire. Nossa, que joguinho. Vocês precisam ver eu fazendo live de Solitaire, cara. Jogar cartas. É muito bonito, cara. É muito animado. Tá? Então é o seguinte, o que é a plataforma, então? Né? A plataforma, cara, é onde o jogo vai ser experienciado. Olha o termo, cara. Experienciado significa que o usuário do joguinho, para quem o joguinho está sendo feito, ele vai ter experiências. Tá? Tem joguinho hoje, cara, que você tem ótimas experiências. Tá? Juntando, então, com realidade virtual, com inteligência artificial, você consegue fazer coisas assim acachapantes, né? Cachapantes, né? E por quê? Megalomaníacas, né?
Por quê? Porque a experiência do usuário vai fazer com que ele jogue o joguinho que você faça. Não adianta você fazer uma... Tem menina na sala, né? Ó, gente, eu vou falar bosta, mas bosta não é palavrão, tá bom? Não adianta você fazer uma bosta, né? Ninguém vai jogar. E daí o Demetrius vai ficar que nem o Demetrius lá, procurando emprego, só faz merda, né? E ganha pouco, tá? Bom, mas beleza. Então, o que é uma plataforma? Esse é um conhecimento interessante, né? Plataforma é onde você vai colocar o joguinho, tá? Um joguinho que é feito por um browser, qual que é a plataforma que ele roda? No computador. Ou no smartphone, né? A maioria dos jogos que são feitos para o Android, eles rodam no browser, né? Porque a plataforma que roda os joguinhos, os aplicativos, inclusive, é, no Android, é um browserzinho. Olha que maravilha! Então a gente tem que aprender as plataformas também. Bom, tem alguns tipos de jogos, né? Tem jogos planos, que são em 2D, tá? E jogos espaciais, que são em 3D, tá? Cara, a gente sabe mais ou menos qual é a diferença de 2D e 3D. Para quem fez, para quem fez aí computação gráfica, né? A gente viu qual que era a diferença, né? Para eu conseguir desenhar um cubo aqui no PowerPoint, cara, nossa senhora, é difícil, é difícil. Mas daí você pega o Blender, por exemplo, o DaVinci, você pega qualquer software que foi projetado, tá? Para que você faça esse tipo de desenho em 3D, cara, daí fica muito mais fácil. É por isso que tem os motores de joguinhos, que são alguns softwares que foram desenvolvidos para facilitar a sua vida. Então, você pode utilizar deles para fazer o seu joguinho sem problema, desde que você saiba o que a plataforma está fazendo. Porque muitas vezes você quer controlar o teu personagem que está lá, né? Da maneira que você quer, não da maneira que a plataforma faz. Tá? Porque do jeito que a plataforma faz, ela faz de um jeito padrão, tá? Ou através de uma biblioteca de movimentos, de coisas lá que você guarda, que alguém já fez uma vez e guardou lá e falou assim: ah, se você quiser usar a minha coisa para fazer o seu joguinho, pode usar. E daí você pega aquilo e você usa, mas você está adaptando, né? Você não está construindo do zero o negócio. E as coisas, a exemplo das páginas, é muito legal quando você constrói do zero. Porque se você pega uma coisa descrita, tá? Escrita por um Dreamweaver, por exemplo, você vai ver que o Dreamweaver coloca tanta coisa lá dentro, fica até poluído, você não consegue nem enxergar. Se você pegar um WordPress, então, cara, meu Deus do céu, o cara que fez aquilo é louco, cara. Sabe? O cara usa um esquema de diretório, você precisa ir guardando coisa dentro de coisa, dentro de coisa. Daí, cara, e na data que você sobe, o cara põe uma data lá e diz, ó, subiu essa imagem, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, só o WordPress entende. Você tem que fazer um curso, tá? Mais longo do que essa matéria para aprender a trabalhar com o WordPress, para conseguir explorar todas as ferramentas que ele permite e que ele te dá. Então vamos dar uma olhada nessas coisas aí, né? A gente vê, tá, que tem dois tipos de cenários também em joguinho. Tá? De vez em quando eu faço essa escada aqui, né? Tem cenários estáticos e cenários dinâmicos. O que é um cenário estático? Cenário estático é igual ao joguinho que eu mostrei para você da sinuca. Fica uma foto atrás e as bolinhas ficam rodando em cima da foto. Ou seja, imagina assim, eu tenho um monte de fotozinha de bolinha, ou objetos, né, que a gente chama, né? Os objetos eles vão rodar no jogo de várias maneiras, a gente não sabe ainda, tá? Mas o objeto ele é dinâmico, né?
mas o cenário que está atrás, que é a mesa do bilhar, é estático. Então você tem que saber, por exemplo, você pegar o Zelda, por exemplo, vamos pensar o Zelda 2, alguém falou aí do Nintendo, Zelda 2 aí. Pô, cara, você vê que o cenário dele, tá? Ele é parado. Você anda com o Link lá, e inclusive ridículo, né? O gráfico ridículo, né? Tá? E daí fica tudo parado, cara. Então você mexe com o objeto. Ah, mas tem o seguinte, também tem a movimentação da câmera. Bom, a gente vai ver isso daí. Por quê? Porque o cenário tem um limite, né? Que a gente chama de canvas, né? O pessoal que já fez computação gráfica, viewport, lembra? Transformação, tá? Aquele negócio lá. Só que a gente não vai entrar tanto a fundo porque o jeito, isso daí a gente tem que ver em computação gráfica, tá? Mas tem que entender um pouquinho de computação gráfica para fazer um joguinho. Impossível fazer joguinho sem entender disso daí, tá? E outra coisa que é importante a gente saber de conceito é o que são os personagens, né? Os personagens são os atores do jogo. Ah, então quer dizer que no jogo de sinuca as bolinhas são tudo personagem? Sim, cada bolinha é um personagem. Tem o gordinho, que é a bola branca, né? Tem a bola 9 que é amarelinha, tem a bola 7 que é verdinha, tá? Eu não sei as cores, mas na sinuca, cada bolinha é um personagem. E o que você faz? Você faz os personagens brigarem, né? Então você faz o grandão, que é a bola branca, dá um soco na bola vermelha, entendeu? Ou bater, empurrar. A hora que ele empurra a bola vermelha, vai ter uma, vai ter uma física no negócio. Tem que entender de física, gente. Uma coisa vai. Se você deixar, a bola vai passar, vai atravessar. Não, não pode. Tem que ter limite. Né? Então tem que ter uma borda, e essa borda tem que ser sensível, para não haver uma intromissão da bola branca na bola vermelha. Então ela tem que ser rígido o negócio. Então ele tem que entender que aquele outro objeto, aquele outro personagem, ele ocupa um lugar no espaço, quer seja 2D ou quer seja 3D. E você não pode passar um por cima do outro. E é isso que a gente vai ver. Tá? Então é assim, só passando bem rapidão e relembrando, tá? Quando a gente fala de plataforma, a gente tem que entender que jogos eles são preparados, tá? Para trabalhar com tipos de mídia. E o que a gente entende por mídia? Pô, tem um curso na Unicamp que chama Medialogia, estudo das mídias. Ou você vê aí no YouTube todo mundo reclamando porque a mídia marrom, a mídia branca, a mídia não sei das quantas, mainstream, sei lá como que os caras falam. O que é essa mídia, né? Mídia é o que a gente chama de todo suporte de difusão da informação, tá? Que constitui um meio intermediário de expressão capaz de transmitir mensagens. Gente, se a gente for entender por esse conceito que a gente leu, acabei de ver aqui, a gente diria que um joguinho ele é um tipo de mídia também, tá? Mídia pode ser um conjunto dos meios de comunicação social de massas. Pô, olha o joguinho aqui de novo, cara. A gente pode fazer muita coisa com o joguinho, dependendo do que a gente quer fazer com o retardado que está jogando. Entendeu? Depende muito. Depende muito. Né? Você pode. Daí tem aquela discussão profunda, né? Que a gente pode fazer, né? Os psicólogos fazem muito. Tipo assim, o joguinho influencia a vida da gente ou a gente influencia a vida do joguinho? Tipo assim, o cara que faz um joguinho, ele faz um joguinho baseado na vida real ou a vida real imita o jogo? Olha que coisa profunda, filosófica até. Dá para a gente entrar numa discussão assim profunda nesse aspecto, tá? Mas eu acho que não faz parte pelo menos agora, a gente discutir isso daí. Eu ainda vou fazer um canal no YouTube para discutir essas coisas assim, filosóficas. Talvez dê mais like e mais views do que um curso, né? Mas é interessante discutir isso daí e estar aberto a
perspectivas, porque as discussões nos fazem crescer. Então, os pontos de vista diferentes fazem com que a gente consiga entender melhor a vida e adquirir mais conhecimento, tá? Bom, então, se a gente pensar assim, cara, além dos joguinhos, o rádio, o cinema, a televisão, a imprensa, os satélites de comunicação, tá? Os meios eletrônicos, telemáticos de comunicação, etc., são mídia. Tá? Bom, no nosso caso, o que a gente pode considerar mídia? Aquilo que leva a informação. Então, um pendrive é mídia. Computadores são mídias. Os mobiles, né, os móveis, smartphones, são mídia. Por quê? Através dele você obtém informação, tá? Ou você tem a difusão de uma informação, ou uma mensagem. Tá? Os consoles de jogos portáteis, por exemplo, os consoles fixos, que não são tão fixos, né? Porque você põe em cima da mesa, depois você leva para o quarto, daí leva para a sala, mas são consoles. O que é o console? Cara, o console nada mais é do que um sistema digital, né? Que uma máquina digitalizada, microprocessada, um computador. O console nada mais é do que um computador. Tá? Só que ele tem algumas coisas especiais, né? A gente vai ver melhor que são os periféricos, tá? E o que é mídia multiplataforma? Cara, é uma mídia que você pode ver, ouvir, sei lá o que, fazer o que você quiser em vários dispositivos diferentes. Então aqui eu coloquei as fotos da televisão desde 1940 até 2017, sei lá, né, que é as telas planas da vida. Console aqui, o pessoal vai ver aí, vai lembrar, né? Nossa, tem um Mega Drive aqui, ó. Não, o Nintendinho, cara, tem um Nintendo 64 que eu gosto. Tem um Game Boy, cara. Eu tenho um Game Boy aqui em algum lugar aqui. Eu tenho até um Walkman aqui em casa. Legal. Ó, celular, os mobiles, né? Pô, do tijolão que era antes até o smartphone de agora. Computador, cara, evoluíram pra caramba também, tá? Televisão. Eu só não vi joguinho para televisão. O único joguinho é o Tetris, tá? Então, é assim, existem, então, jogos, mídias, softwares que são desenvolvidos para computador. Tá? Esses softwares a gente chama de aplicativos, tá? E eles são executados no computador pessoal, tá? Então tem alguns joguinhos que foram feitos assim, no princípio, no início do joguinho, todos eram para computador, né? Ou para console, né? Mas aí o cara falou assim, mas dá para jogar também no meu PC, né? No meu personal computer. Então tem alguns jogos que foram desenvolvidos para jogar no computador. Depois eles passaram para os consoles da vida, tá? Tem outros que foram desenvolvidos para jogar exclusivamente para mobile, tá? Ou para tablets, tá? Daí eu lembro de alguns aqui, Angry Birds, Candy Crush, credo. Clash of Clans, cara, ele é até legal, né? Eu jogava no computador isso daqui, tá? Bom, tem outros. Outro. Cara, alguém sabe aí algum outro joguinho que tem além do Tetris para TV? Alguém teve, assim, no menu da televisão moderna aí que você comprou? Cobrinha, o Cobrinha, é verdade, né? Exatamente, é isso aí. Ou então a Cobrinha, ou tem pelo digital da NET. Putz, né? Na TV tem, entra lá na TV, a TV tem Tetris, tá? Bem 10. Então, tem joguinhos, ou seja, a distribuição é feita, que nem na TV a cabo já é diferente, né? Mas é um joguinho que pode ser distribuído pela operadora, não tem problema nenhum. Os consoles têm joguinhos específicos, inclusive tem brigas, né? Aliás, eu estava falando do Minecraft aqui, ó, não falei do Minecraft, tá?
Cara, tem um pau grandão entre o Infiniminer e o Minecraft, que são joguinhos um cópia do outro. Na realidade, os caras brigaram, um saiu antes, mas o Minecraft ficou famoso. Eles fazem a mesma coisa, construção, blocos, mundo aberto, tá? Depois a gente vai ver isso daí com mais carinho, tá? E tem joguinhos que são para multiplataforma. O que são jogos de multiplataforma? São joguinhos que são feitos para o computador, mas eles conseguem ser compilados ou preparados para consoles específicos de marcas específicas, tá? Esses consoles de plataformas específicas, tá? É, eles são eles são feitos pelo fabricante do console, tá? E eles não permitem que o joguinho seja feito para outro fabricante, tá? O multiplataforma não, ele já é feito fora da plataforma do fabricante, portanto eles não são proprietários, jogos proprietários, né? Que nem Sony e Nintendo, né? Não dá para jogar Sonic no Nintendo, né? Se bem que dá, né? A gente consegue até fazer, né? Mas eles não permitem que isso daí seja feito, tá? Compilar um jogo para a plataforma da Sony, tá? E então tem alguns assim que foram feitos são multiplataforma, que nem o GTA, por exemplo, você pode jogar onde você quiser, até no tabuleiro, né? Dá para jogar GTA. Né? Olha que legal! Na aula passada, que eu dei essa mesma aula para o Demetrio, tinha 2 pessoas na sala, tá? A gente chegou nessa parte aqui, que é a parte que a gente chegou na aula de hoje de novo. Mas eu acho que essa aula ficou um pouquinho melhor do que a outra gravada. Eu vou ver qual que eu vou pôr lá no. Ou vou pôr as duas. Depois vocês veem. Eu vou chamar isso daqui de aula 2, tá? Então, daí, se vocês forem lá. Bom, daí a gente pode classificar os jogos também, né? Um pouco de teoria sempre faz bem pro ego da gente, para a gente entender como que as coisas aconteceram. Por quê? Porque se a gente entender como as coisas aconteceram, a gente consegue entender as fases que a gente passou, né, e os tipos, né, de jogos que os caras pensaram na época. E a gente vai ver que tem estratégia por trás de todos esses tipos aí de jogos, né? A gente tem jogos de RPG, jogos de estratégia, de simulação, de ação, de aventura, tem jogos infantis, jogos de passatempo. Eu colocaria a sinuca aqui. Né? Jogo da velha, por exemplo, paciência, tudo joguinho de passatempo, né? Passatempo é quando você não tem nada para fazer e fica fazendo, passando tempo mesmo. Tá? Jogos de esporte, o FIFA, não sei o que lá, jogos de educação, tá? Então, xadrez online. Pô, eu não consigo jogar xadrez nem sentado na frente de um participante, imagina online. Ai, meu Deus. Truco online, né? Passatempo também. Poker, tá? Tem jogos de treinamento, cara. Pô, olha só, fica meio difícil, né? Simulação e treinamento. Por quê? Porque, cara, a Microsoft, aquele Flight Simulator da Microsoft, cara, é uma simulação completa de aviação. E você consegue, lá você consegue por tudo. Você coloca, pô, vento lateral, chuva, você entendeu? Os caras fazem um negócio assim que, pô, tempestade, você tá voando, dá problema, você cai, morre, se espatifa, entendeu? Pousa, derrapa, você faz tudo. Né? Então, pode ser usado para treinamento também, né? Pô, você vai tirar carteira de habilitação, você faz treinamento. Tá? Na aula que vem, eu não vou. A gente poderia até entrar assim mais a fundo na classificação dos jogos, mas é assim, classificação de jogo, moçada, é uma coisa muito particular, né? Porque assim, apesar de existir o consenso, tá? Que nem se eu chegar assim e falar assim, ó, The Walking Dead, cara,
The Walking Dead. Classifica para mim. Imagina se eu pergunto um negócio desse na prova para vocês. Classifique The Walking Dead. Daí você vai falar assim, puta, estratégia. Estratégia para matar zumbi? Puta, tá classificado como estratégia, mas... Tá? Exige raciocínio? Que raciocínio que o Walking Dead exige? Você se desviar, sobrevivência, né? Não deixar o zumbi te matar? Não sei se é estratégia. Tá? Cable Plantas versus zumbi. Legal, então. Mas classificação de jogos, é isso que eu queria falar para vocês. É uma coisa muito complicada, né? Por exemplo, eu poderia dizer que de simulação, aqui é mais fácil até, né? Flight Simulator é simulação, tá? O Gran Tour Turismo é simulação, o Fórmula 1, tá? Simulação de corrida, tá? E eles recriam a ambientação para jogo. Beleza, então classificar jogo desse tipo é fácil. Mas daí o cara fala assim, mas para você ganhar a corrida você tem que ter estratégia, mano. Fala assim, porra, então é simulação estratégico? Entendeu? Daí o outro fala assim, não, é um jogo de educação. Ou então é um jogo de ação. Porra, mas corrida? Ação? Claro, pô, você tá na adrenalina lá no carro, derrapando, ultrapassando, né? Não, mas ação é o Half-Life, Counter-Strike, tá? Nossa, isso eu nem sei, que o Tekken Hybrid, nem lembro. Tá? Então, o que eu quero dizer é que classificação dos jogos é uma coisa muito particular, tá bom? E a gente vai ter que dar uma passada. Bom, infantil, não sei, por exemplo. Para mim, Need for Speed é infantil. Né? Clique Jogos, isso. A molecada adora, né? Por roupa em bonequinha. Minha filha adorava isso, né? Jogos de passatempo. E aí, Final Fantasy é passatempo? Você passa um puta tempão jogando Final Fantasy, cara. Então, eu não sei. Tá? É importante a gente entender que existem as classificações, mas a gente não pode ficar muito tempo, tá, tentando definir qual é a classificação dessas babaquices aí, que senão a gente vai ficar discutindo o sexo dos anjos, tá? E ainda dá briga ainda, porque tem gente que vai achar que é esporte, o outro vai achar que é ação, e outro vai achar que é simulação, e daí, puta, os caras vão brigar, é que nem política na internet. Tá? Então, às vezes, não vale a pena você gastar tempo, mas a gente precisa comentar. A gente precisa discutir e entender que existem essas classificações. Tá? Então, educação, o que é interessante, esses adver games, esse é que está pegando, né? Adver games é que nem vocês assistiram lá aquele filme do Detona Ralph, que tinha a menininha, que eles entraram num parte do jogo, que toda vez que eles falavam com carinha, tinha propaganda, né, propaganda de alguma coisa. Você pode bolar um joguinho cuja rede propaganda. Então, o jogo da Vila Sésamo, cara, eu aprendi a contar até 100 em inglês quando eu tinha 7 anos de idade, porque eu assistia Sesame Street. Tá? Eu aprendi a contar em inglês, cara. Tá? Aprendi a cantar musiquinha, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, M, V, W, X, Z, and what? Now I know the ABC, come along and sing with me. Tá vendo? Então é o seguinte, moçada, por hoje, eu vou parar de gravar por aqui. A minha aula é uma... Vocês viram que a cultura, a gente discute, a gente vai longe. Infelizmente, hoje eu só falei, mas vai ter momentos em que a gente vai poder trocar ideias. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de vocês, lembrar vocês
para entrarem no portal da faculdade, pegarem o e-mail, tentarem solicitar lá o e-mail oficial e configurem os seus smartphones, seus notebooks, para entrar com o e-mail oficial da instituição, para que eu não precise ficar parando a aula e autorizar, mesmo porque eu não vou fazer mais isso. Tá? Eu fui solicitado pelo coordenador para não fazer esse tipo de autorizar a gente de e-mail de fora. Tá? Bom, eu vou colocar aqui o meu site. É meu. Isso daqui não tem nada a ver com a instituição. É o meu jeito de organizar as coisas para vocês, tá? Então, vocês entrem lá, dá uma olhada. Se vocês quiserem acompanhar o curso do HTML para aprender um pouquinho dessa linguagem de marcação de textos, lá eu falo um pouco de HTML, falo um pouco de CSS3, tá? E talvez eu fale um pouquinho de PHP, tipo fazer formuláriozinho para validação de senha e tal, né? E futuramente eu vou ter a minha área de membros. De membros. Os membros que têm dinheiro, eles podem pagar, né, R$ 9,90 para acompanhar as coisas especiais que eu vendo e produzo no meu site, né? Os membros duros podem entrar sem problema nenhum, não precisa pagar, né? Porque membro duro é complicado, tá? O Bruno, espera um pouco, Bruno. Ó, tô tentando contato telepático com outro professor, não consegui saber, cara. Em princípio vai, Brunão. Cara, o cara é obrigado, ele tá ganhando para dar aula. Vocês vão ter aula do que depois? Fala aí para mim. Aula do que é o próximo aula de vocês aí? Não tem nada no site? Ih, então, dispensados. Não tem na grade? Putz, não acredito. Tópicos emergentes? Tópicos emergentes na próxima aula? Tem que ver, gente, porque nessa matéria minha tem gente de várias matérias diferentes, tá? Então, beleza. Eu vou parar de gravar, tá? Não lembro, só lembre de ir no meu canal, se inscreve, cara, compartilha. Eu tô com 370 inscritos. Eu preciso pelo menos 1.000 para conseguir começar a ganhar dinheiro no YouTube. E eu preciso de 4.000 horas, gente, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais ser professor, cara. Se inscreve lá no meu canal, tá bom? Beleza? Então tá bom. Eu vou parar de gravar, mas eu vou continuar na sala ainda para atender assim as interlocuções de pessoas que não querem, cuja pergunta não queira ser gravada para a posteridade. Então falou, moçada, até a aula que vem.